mais um Maple Bearcast. Hoje nós vamos falar de endemias, epidemias e pandemias. Vamos ver as maiores delas, que são a varíola, gripe suína, gripe espanhola, peste bubônica, Covid-19. Venha com a gente! É isso aí, né, Miguel? E o que eu acho realmente importante a gente saber é a diferença das três: epidemia, endemia e pandemia. A endemia é uma doença que acontece em determinado local com um número esperado de casos. A epidemia é uma endemia que cresceu, acontece em mais lugares e tem mais surtos ao longo do ano, igual acontece com a dengue aqui no Brasil, né? E a pandemia é basicamente uma epidemia que cresceu ao nível global, que já começa a afetar bilhões de pessoas, igual foi a Covid-19. Kai, então vamos falar de uma pandemia que assolou a Europa e a Ásia. Ela é a peste bubônica, que ela foi uma doença que ela matou 1/3 da população da história no momento. Tinha 60 milhões de pessoas e morreram 20, então 1/3 morreu. A peste bubônica era uma doença transmitida pelas pulgas dos ratos, que ela chegou na Europa por navios que atracaram em Messina, na Sicília, com navegadores mortos e ratos. Ela se transmite com picadas de pulgas. Então, se uma pulga te pica, uma pulga infectada do rato te picar, você vai pegar a doença, tipo a febre maculosa que tem hoje em dia. Ela tinha 3 níveis de perigo, né? O primeiro, que era a peste bubônica, que era que você ficava com bubões no corpo, dor de cabeça e tosse. Aí tem a segunda fase, que é a peste septicêmica, que é quando a peste invade sua corrente sanguínea. E aí você fica com machucados internos e pressão baixa. E a pior, que é a pneumônica, que afeta os pulmões, e você começa a dor de cabeça muito grave e tosse com sangue, que pode até fazer os pulmões pararem de funcionar. Ela foi muito forte na época, mas com o desenvolvimento da medicina e higiene, a gente conseguiu tratar dela. E hoje, depois da guerra com o antibiótico, ela ficou bem tratável, já que ela é uma bactéria, que é a Yersinia pestis. E ela chama Yersinia pestis por causa do médico Yersin, que criou o primeiro soro antipestoso em 1895. Ela também pode ser tratada de antibióticos, que foram criados depois da guerra, e um cuidado hospitalar também já é o suficiente para cuidar dela. Hoje em dia, ela não tem mais o perigo global, e ainda temos alguns casos, ou seja, ela não foi erradicada. Temos alguns casos na África e nos Estados Unidos. O último caso no Brasil foi em 2005, de um homem que ele pegou a peste bubônica, mas ele sobreviveu. Mas, infelizmente, naquela época, os tratamentos da doença eram rudimentares e não foram muito efetivos na época. As pessoas estavam tentando usar fumigações, que era quando você queimava ervas aromáticas, achando que ia parar de vir doença, porque eles achavam que a doença vinha do ar. Eles nem sabiam que existiam micro-organismos. Eles não faziam ideia que eram das pulgas. Eles também fizeram aquela icônica bico de corvo, que era usada pelos médicos, que tinha ervas na ponta, achando que ia respirar o ar puro para não pegar doença, mas não mudava nada. Eles também tentaram usar sangrias, que não serviu para nada. É até pior, porque você cortava uma parte do seu corpo e deixava sair o sangue ruim, mas saía o bom também, que você morria, né? E aí eles fizeram também a quarentena, alguns países fizeram a quarentena, que foi o único método que foi realmente bom. Alguns países usaram e funcionou. A peste bubônica foi muito perigosa na época e teve seu pico no século XIV. Mas com o desenvolvimento da higiene, medicina, o surgimento do antibiótico, hoje ela já não é mais um problema global. E qual que é a próxima doença, Guilherme? A próxima doença é a varíola, que foi muito grave. Verdade, Gui. É essa doença que teve febre alta e erupções na pele? Essa mesmo, matando mais de 300 milhões de pessoas até o século XX. Gui, eu fiquei sabendo que a primeira vacina que funcionou contra a varíola foi criada em 1796. Sim,
feito por Edward Jenner. Ô Gui, mas essa doença ainda existe? Não, ela foi totalmente erradicada em 1980. É isso aí, né, Gui? E interessante que no meio dessa pandemia também teve outra, né, que foi bem letal, que é a gripe espanhola, né? Ela ocorreu no finalzinho da Primeira Guerra, nos últimos meses, então foi entre 1918 e 1919. Como tinham 2 bilhões de pessoas na época, ela infectou cerca de um terço da população mundial, é muita coisa. 600 milhões, né, mais ou menos. E acabou matando 70 milhões de pessoas, que é uma coisa bem letal. E o vírus responsável foi o H1N1, que hoje é um vírus relativamente comum nas gripes. Mas antigamente não tinha nada dessas condições de higiene que a gente tem hoje. Então foi bem pior. E tem uma curiosidade da gripe espanhola que é bem legal, que na Primeira Guerra os países estavam censurando muito as notícias e não divulgando quão letal estava sendo essa doença. E a Espanha foi um dos primeiros a divulgar isso. Por isso que é conhecida por gripe espanhola, mesmo que não tenha começado na Espanha. É isso mesmo, Caio. E você sabia que a H1N1 também causou uma outra epidemia recentemente? Recentemente, qual que é? A gripe suína, Caio. Ela começou em 2009 e ela foi uma gripe, assim, inesperada, porque ela surgiu de um jeito inesperado, assim. Teve alguns sintomas também que eram tosse forte, uma febre, uma dor de cabeça, que era muito forte também. E também, em alguns casos, tinha de vomitar e ter diarreia. Eles avisaram em junho do mesmo ano o que estava acontecendo e para tomar cuidado. E aí, depois, eles acabaram achando a vacina para conter esses sintomas ruins. Hoje em dia, é uma gripe que já é normal, vamos dizer assim. E agora não é mais como tratado do jeito que era antes. Ela apareceu de forma inesperada porque ela foi detectada em porcos. Por isso que o nome é gripe suína. Aproveitando, eu quero falar uma curiosidade. Essa gripe, ela ajudou a gente contra a Covid-19, a se prevenir contra ela, né? Usando máscaras, tendo distanciamento. Se você procurar, dá pra ver que na época, para se prevenir contra isso, quando não tinha vacina, você tinha que fazer as mesmas coisas que a gente teve que fazer quando teve a Covid-19. Helena, já que você falou Covid-19, eu tenho um monte de coisa para falar sobre ela. Ela começou dia 31 de dezembro de 2019, lá na China, na cidade de Wuhan. Ela veio para o Brasil dia 7 de fevereiro, que foi quando 34 patrulheiros brasileiros vieram de uma patrulha lá na China. E 19 dias depois que eles vieram, o Brasil foi constatado com a Covid. A Covid foi uma pandemia que durou até 2023. Vocês já pegaram? Eu peguei em Balneário Camboriú. Nossa, você tá viajando? Tava viajando. Nossa, que azar. Eu também peguei lá nos Estados Unidos. Voltando ao assunto, a Covid reduziu 4,5 anos de expectativa de vida masculino e feminino. E, para voltar esses 4,5 anos, eles tiveram 3 métodos que só um funcionou 100%. Foi o distanciamento e a máscara. Mas tinha pessoa que não respeitava essa regra. Não usava máscara para ir para escola, para ir nos lugares. Daí tinha uma pessoa que ficava do lado do outro o tempo inteiro. A mais eficaz dessas foi a vacina. Que todo mundo que tá aqui, eu acho que tomou, né? Vocês tomaram? Também. Tem 3 vacinas, né? Hoje em Pelo dia. que eu me lembro, era uma. 2 doses, eu acho. 2 Duas doses. doses. Era uma que tinha 2 doses, igual da dengue. Que você tem que tomar uma, daí tomar outra um certo período de tempo depois. E naquela época, todo mundo tava desesperado, tava tentando fazer uma vacina. Então, vários laboratórios fizeram vacina. Eu lembro da Pfizer, da Coronavac. E eu tomei Pfizer. Quais vocês tomaram? Eu tomei as duas. Eu tomei Gui, 2. você lembra qual você tomou? Não, mas eu tomei as duas. Eu acho que eu tomei Pfizer depois Coronavac. Eu não lembro o nome, mas eu também tomei 2. Eu tomei só Pfizer. E a Covid-19 chegou a matar 20 milhões de pessoas, né? Isso é muita gente, até para os 8 bilhões que vivem aqui, né? E a gente pensa, né? Todo o abalo mental que foi, muita gente pegou depressão,
os entes queridos que a gente aqui também tinha, que foram para um lugar melhor, né? E infelizmente aconteceu isso, né? E agora a gente pensa, nessa pandemia foi 20 milhões. Mas imagina, por exemplo, na varíola, que o Guilherme falou, foi 300 milhões. É muita coisa isso. É 15, 14 vezes mais do que isso. A gente pensa na cabeça dessas pessoas, o emprego que a Covid-19 tirou, as condições mentais, tudo. São coisas que não dá pra voltar atrás. São traumas que muita gente não vai conseguir vencer. E essa tanto de gente é a maioria do mundo, né? E a gente fala, são 20 milhões, como se fosse meio que um dado normal. 20 milhões de pessoas. Mas não é, a gente tem que pensar mais a fundo sobre isso, a gente tem que se preocupar mais, né? E pensar pelas pessoas que perderam tudo Cada sobre uma, isso. né? Cada uma, porque não foi só uma, foi duas, foram 8 bilhões que foram prejudicadas por causa dessas 20, né? Caio, realmente foi uma época muito triste, mas que agora passou, graças a Deus. A gente ficou muitos meses em casa, né, trancados, não conseguindo sair para ir no shopping, nada. não conseguindo fazer nada por causa disso. E aí a gente, só de já pensar nessa pandemia já deixa a gente mais triste, né? Com certeza, de lembrar tudo que aconteceu, Tudo que a 2020. gente passou, né? Bom, galera, foi muito importante ter essa conversa, né? Aprender sobre essas doenças, né? Sim, claro. Obrigado você por assistir mais um episódio do nosso Maple Bearcast. E eu te vejo na próxima. Bye, bye!